Nós estamos na continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada, nós vimos tantas coisas importantes e fechamos o domingo tratando sobre o Deus que cuida dos seus servos. E hoje, diante de toda essa saga de Paulo, nós vamos ver, sim, a continuidade dessa história que é tão importante para nós como igreja, como servos de Deus. E eu quero convidar você a que estejamos juntos no capítulo 24 de Atos. Eu quero fazer essa leitura com você. Depois nós vamos à exposição desse capítulo e vamos buscar entendimento dele para a nossa vida diária. Atos capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos e com certo Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo: experimentamos muita paz e por tua providência reformas são continuamente feitas nesta nação. E em tudo e em todo lugar nós reconhecemos com toda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas, para que não te detenha muito, peço-te que em tua bondade nos ouça por um momento. Cremos que este homem, agora ele fala de Paulo, cremos que este homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus, por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos e nós o queríamos julgar conforme a nossa lei. Mas o comandante Lísias veio e tirou de nossas mãos com grande violência, ordenando aos acusadores que viessem a ti. Interrogando-o, tu mesmo poderás certificar-te de tudo aquilo que o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, alegando que essas coisas eram assim. Quando o governador lhe fez sinal para que falasse, Paulo respondeu: ciente de que há muitos anos é juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Bem podes verificar que não faz mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem mesmo podem provar diante de ti as coisas que agora me acusam. Mas declaro-te que, segundo o caminho, a que chamam de seita, sirvo o Deus de nossos pais e creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus como estes mesmos também têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas a Deus. Ocupado com essas coisas, alguns judeus da Ásia me acharam já purificado no templo, não em aglomerações, nem com tumulto. Eles é quem deviam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, aqueles que aqui estão, digam que crime acharam quando compareci perante o sinédrio. A não ser acerca desta última palavra que exclamei, estando no meio deles, é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado por vós. Félix, porém,
que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísias chegar, decidirei a vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, permitindo que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix chegou com a sua mulher Drusila, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio, sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: basta por enquanto, retira-te, eu te chamarei quando houver oportunidade. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, por isso mandava chamar com mais frequência e conversava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo e, querendo agradar os judeus, manteve Paulo na prisão. Amém. Nós precisamos hoje perceber com muita clareza que não basta estar perto das coisas de Deus, perto das pessoas de Deus, é necessário estar em Cristo. Vamos repetir juntos: é necessário estar em Cristo. Não somente perto de Deus, ou das coisas, ou das pessoas de Deus. É importante e é necessário estar em Cristo. Bem, essa é uma história que nos mostra, queridos, um julgamento com 2 discursos. O primeiro é de um advogado judeu, que embora o seu nome não seja judeu, Tértulo, ele é um advogado judeu. E está sendo chamado como alguém que vai fazer a acusação contra Paulo, diante de Félix. Até aqui você percebeu que Paulo estava sendo julgado pelo Sinédrio, Paulo foi julgado, digamos assim, ou passou por uma sabatina, ainda que curta, e é claro, foi impedido por ser cidadão romano de apanhar dos romanos lá na fortaleza. Todas essas instâncias falharam para condenar ou para matar Paulo, e agora o comandante Lísias, tendo redigido uma carta para Félix, que era uma instância superior, agora sim, Paulo está diante desse homem, e nesse discurso de acusação de Tértulo, nós temos como resposta a autodefesa do próprio apóstolo Paulo. O que Félix fez ali, portanto, é que os acusadores de Paulo vieram de Jerusalém até Cesareia, que tinha distância de 96 quilômetros, e eles fizeram todo esse percurso, fizeram toda essa agenda para tentar condenar e matar o apóstolo Paulo. Portanto, diante disso, nós temos aqui 2 grupos que são, perceba, 2 grupos que são perigosíssimos. E pertencer a um desses 2 grupos, qualquer que seja, é estar numa posição de condenação da parte de Deus. Você tem o apóstolo Paulo, servo de Deus, pregando a palavra de Deus, mas você tem ali a audição de 2 grupos, nos quais nenhum de nós deve figurar. Qual é o primeiro grupo que percebemos aqui nessa audição de Paulo? Primeiro, nós temos o grupo daqueles que são tão religiosos, mas são também tão impiedosos. Religiosos, porém impiedosos. Quantos estão comigo? Veja o que diz aqui, dos versos 1 a 21. Você vai perceber que dos versos 1 a 21, Paulo está diante de Félix. Grave isso. Paulo está diante de Félix. E há um grupo, que é o grupo dos judeus, que é a comitiva dos religiosos, liderada por ninguém menos que Ananias,
um sumo sacerdote de péssima índole, de péssima reputação, que está fazendo tudo para matar o apóstolo Paulo. O texto diz, a partir do versículo 1, que esse sumo sacerdote desce a Cesareia, mas traz consigo líderes religiosos e traz consigo um homem chamado Tértulo, que era advogado. Primeira coisa, esses homens, ou este grupo de religiosos que são impiedosos, eles parecem sempre corretos. E o nome disso é legalismo. Guarde isso. A palavra impiedade aqui não é só querer o mal do outro. Eu quero trazer o conceito de impiedade aqui, que é o contrário de piedade cristã. Piedade tem relação com devoção a Deus, com busca de santidade, com vontade de fazer o que é correto diante de Deus. Impiedade é o contrário disso. Portanto, esses religiosos, que são religiosos, mas não são piedosos, são impiedosos, eles parecem corretos. Por quê? Porque eles levam uma comitiva de líderes, todos fechados na mesma questão, e eles levam também um advogado, alguém da lei, alguém que fala ipsilíteris o que parece certo, de fio a pavio, parece que estão agindo de acordo com o que a lei ordena, mas segundo o texto, só parece. A segunda característica desse grupo é que esses religiosos impiedosos são bajuladores quando convém. Veja os versos 2 a 4. O texto diz que estes homens chegaram diante de Paulo, depois de chamarem Paulo, estão agora diante de Félix para fazer a acusação de Paulo. E Tértulo começa dizendo o seguinte, veja o que o judeu fala a Roma. Experimentamos muita paz por tua providência. Reformas são continuamente feitas nesta nação, e em tudo e em todo lugar nós reconhecemos com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Ei, estava nada acontecendo isso aqui. Félix era um péssimo governador. A fama de Félix, inclusive dos romanos, era fazer de um deserto qualquer prosperidade que encontrassem pelo caminho. Você sabe que a essa altura, o povo de Israel, de Jerusalém, já tinha uma certa atividade agrícola, porque Jerusalém basicamente seria um deserto se não fosse quem está lá, não é? Mas o fato é que quando os romanos chegam, eles destroem tudo. Não à toa, na incursão mais ostensiva, a partir do ano 65, você percebe que os romanos detonam com tudo, inclusive derrubam o templo, sob o comando de Tito Vespasiano, é a queda do templo de Jerusalém do ano 70. Só para que você entenda que isso aqui é demagogia. Os romanos não estavam nem aí para os judeus. Mas aquele que é religioso e não tem a piedade, ele gosta de ir pelo caminho da bajulação, do elogio, se ele deseja alguma coisa em troca. É um advogado judeu traindo o judaísmo. E aqui, queridos, queridas, a gente percebe uma terceira questão sobre esses homens, ou sobre este grupo. Esses religiosos impiedosos, eles são acusadores profissionais. Veja os versos 5 a 9. Dê uma olhada aí. Primeiro, Tértulo faz uma acusação pessoal. Verso 5. Cremos que este homem é uma peste. Quem já viu mãe chamando criança de peste? Então, isso não é de Deus, tá certo? A palavra peste aqui talvez fosse melhor traduzida do seu sentido original, praga. Aquilo que quando chega, acaba com tudo. Isso é uma praga. Ele está dizendo, esse homem é uma praga. Onde ele chega, ele arrebenta com tudo. Veja a acusação que estão fazendo contra o apóstolo Paulo, um servo de Deus. É claro que quando Paulo pregava, aquilo acabava com os argumentos do legalismo.
do farisaísmo, dos saduceus. Então eles estão chamando este homem de praga. A primeira acusação é pessoal, a segunda é uma acusação social, ou poderíamos dizer que é uma acusação política. Ele promove rebeliões entre todos os judeus e por todo o mundo. Rebeliões. Paulo, daqui a pouco, vai dizer isto, ou sobre isso. Então ele recebe uma acusação pessoal, uma acusação social, mas certamente uma acusação religiosa. Veja os versos 5 e 6, finalzinho do 5. Ele é taxado como chefe das seitas, ou da seita dos nazarenos, e o texto diz, ele tentou profanar o templo. Perceba aqui, queridos, que é nesse ponto que, além desses homens se mostrarem acusadores, eles se mostram também mentirosos. Por quê? Porque toda acusação que é falsa precisa da mentira. E perceba aqui, veja, nós temos a mentira acontecendo, porque o texto diz que ele tentou profanar o templo. Ouça, na acusação que eles fizeram diante do comandante Lísias, eles haviam dito, ele profanou o templo levando gentios. Lembra disso? Ele profanou. Isso não se sustentou. Agora a acusação é mais polida. Ele tentou profanar. Veja que a mentira tenta encontrar os seus caminhos, mas como dizem os antigos, ela tem pernas curtas, ela não se sustenta. E veja, nós queríamos prendê-lo, ou melhor, nós o prendemos, isso está no verso 6, parte B, mas nós queríamos julgar conforme a nossa lei. E veja mais uma mentira no verso 7. O comandante Lísias veio e tirou das nossas mãos com grande violência. Se você leu isso nos capítulos anteriores, você sabe que o comandante Lísias arrancou Paulo da violência dos judeus, para que ele não fosse despedaçado, diz o texto. E não foi com violência que o comandante agiu contra os judeus, foi o contrário. Bem, até aqui, queridos e queridas, nós percebemos o primeiro grupo, esse grupo de religiosos sem piedade e sem sinceridade. Eles são, de fato, impiedosos, porque eles parecem corretos, eles são bajuladores, eles são acusadores impiedosos e profissionais, e eles são amantes da mentira. Agora ouça o testemunho de Paulo. O texto diz no verso 10 que Paulo começa assim o seu testemunho. Ciente de que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Ô gente, isso aqui é uma bajulação? Não. Isso é uma verdade? Sim. Há muito tempo esse homem era juiz sobre a nação? Sim. Ele faz a defesa? Corretamente. Ele começa falando a verdade. Agora veja, bem podes verificar que não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Veja que Paulo está fazendo uma defesa, ele está dizendo, eu não fui a Jerusalém para fazer uma insurreição ou criar transtorno, eu fui para adorar a Deus como todo judeu deve fazer. E no verso 13 ele diz, ninguém pode provar, nem mesmo podem provar diante de ti as coisas que agora me acusam. E dos versos 14 a 17, Paulo, ele defende a sua mensagem. Ele diz sobre o caminho. E o texto fala que ele crê em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Isso está no verso 14. E no verso 15, ele confirma a esperança da ressurreição. E no verso 16 ele confirma a sua consciência inculpável diante de Deus e dos homens.
E por fim ele mostra a sua piedade no verso 17, dizendo que depois de vários anos, ele veio à nação trazer esmolas e apresentar ofertas diante de Deus. Por fim, ele diz que não profanou o templo. Dos versos 18 até o verso 20, ele vai mostrar que ele estava dentro do templo já purificado, sem aglomeração, e que aqueles homens acusaram a ele de maneira infundada. E no verso 20, ele então traz um desafio. Aqueles que estão aqui, digam que crime acharam quando compareci perante o Sinédrio, a não ser acerca desta única palavra que exclamei estando no meio deles, é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou aqui sendo julgado. Bem, o primeiro grupo então se apresentou, ouça isso, mas há um segundo grupo de pessoas que é tão perigoso quanto o primeiro. E talvez se você não está no primeiro grupo, talvez você possa estar no segundo, e eu espero que nenhum de nós esteja. Mas o segundo grupo, diante do Evangelho, são aqueles que são simpáticos a nós, mas avessos a Deus. Vamos dizer isso juntos, simpáticos a nós, mas avessos a Deus. Agora não é Paulo que está diante de Félix. Agora é Félix que está diante de Paulo. Ouça, primeiro, nós percebemos que esse grupo que está encabeçado por Félix, esse grupo é feito de gente que conhece bem a mensagem de Deus. Verso 22. Leia comigo. Félix, porém, era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão dizendo: quando o comandante Lísias chegar, decidirei a vossa causa. Este homem era muito bem informado acerca do Evangelho. E quando fala caminho, é Evangelho. E ele vai adiar a questão de Paulo, não por uma questão de justiça, mas por uma decisão política. Então veja, a primeira característica desse grupo aqui, que são simpáticos a nós, mas avessos a Deus, é que eles conhecem bem a mensagem. Segundo, eles dão bom testemunho ou perdão. Eles dão bom tratamento a crentes sinceros. Veja o 23, lê comigo. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, permitindo que seus amigos o servissem. Você conhece aquela pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não conhece a Deus, que não é um crente como você, mas te trata super bem, e que viabiliza muitos caminhos para você, e que parece que a simpatia dele é tanta, que ele tem simpatia com seu Deus. Mas veja, é uma simpatia superficial. Uma outra questão sobre esse tipo de grupo, esse tipo de pessoas nesse grupo, é que eles são aparentemente interessados nas coisas de Deus. Aparentemente interessados. Verso 24 diz que alguns dias depois, Félix chegou com sua mulher Drusila, que era judia, e mandou chamar Paulo, e ouviu acerca da fé em Jesus Cristo. Veja, ele foi com a esposa, ele levou a Drusila no estudo bíblico com Paulo. Olha que interessante. Sentou, fez um café, chamou Paulo, ou foi até Paulo, claro, sentou com ele ali, e eles estão conversando. Qual é o assunto, gente? O Evangelho. Que coisa. Está aqui. Eles são aparentemente interessados nas coisas de Deus. Mas perceba aqui. Eles são, porém, grave isso, avessos a Deus e a sua palavra. Avessos a Deus e a sua palavra. Discorrendo, verso 25, discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: basta por enquanto, retira-te, mandou Paulo embora, eu te chamarei quando houver oportunidade. Deixa eu lhe dizer, essa mulher, Drusila, ela é esposa de Félix,
e ela está ali no estudo bíblico e tal, para que você saiba, ela é a terceira esposa de Félix. E para que a gente entenda, Drusila, segundo os historiadores, ela não tem nem 20 anos de idade, talvez 16 anos de idade. E aqui é o seu segundo casamento. Por quê? Porque ela era casada com um monarca, não de alta patente, mas uma espécie de monarca da Síria. E Félix, então, conseguiu fazer a cabeça de Drusila para casar-se com ele. E essa já é a terceira esposa dele. Alguns vão dar conta que ele conseguiu galgar caminhos políticos elevados por conseguir casar com mulheres importantes. E veja, ele também é conhecido na história como o homem das 3 rainhas. Agora deixa eu lhe dizer aqui, para que você entenda, Félix não é lá o conceito máximo da virtude. E veja o que acontece aqui. Ele é um homem violento, ele é um homem adúltero, não é? E perceba que é nesse momento que Paulo prega sobre juízo vindouro, domínio próprio e justiça. O que ele faz? Opa, chega, não quero mais saber. Percebeu que aquela simpatia toda do início, percebeu que aquela ajuda inicial agora se esvai. Retira-te daqui. Não quero mais ouvir. Por quê, gente? O texto nos mostra aqui que quando Paulo vai falar sobre a justiça de Deus, o que acontece? Ele está trazendo confronto com a injustiça desse homem. Quando ele fala do domínio próprio, ele prega contra a vida devassa desse homem. E quando ele fala de juízo, ele está trazendo as ameaças divinas contra aqueles que não se arrependem. Agora veja, você compreende então por que esse homem não quer mais ouvir Paulo? Você começou a perceber que tem pessoas que são simpáticas a você, que podem te servir muito bem, que vão até certo ponto no caminho com você, mas quando você arrocha na mensagem, elas dizem, opa, dá licença, você para lá e eu para cá. Eu já vi a tempestade virar para o meu lado, certas vezes, porque entrei no assunto do evangelho e a pessoa não aceitou. Mas a pessoa até, aos segundos atrás, estava tão receptiva, tão simpática. O que Paulo está fazendo aqui é o que se faz corretamente no evangelismo. O evangelismo começa com a má notícia ao pecador. Você está perdido. Vocês hoje na escola bíblica dominical viram a má notícia. Qual é a má notícia, gente? A situação humana, deplorável, longe de Deus. Deus completamente justo seria, como o é e sempre será, se nos mandassem a todos para o inferno. E perceba que somente a salvação pela graça. E não daria, absolutamente não daria, para que Paulo dissesse, poxa, esse homem está me viabilizando tantas coisas, esse homem é tão bom, não é? Só falta membrar na igreja, só falta membrar, só falta jogar uma água nele para o batismo. Você é um crente. Veja como me recebe, veja como fala das coisas, veja como vem o estudo bíblico, veja como é interessado nas coisas de Deus. Aperte a mensagem e você vai perceber como está o coração. Tão perto do reino, mas sem salvação. Percebe aqui, querido, que a prova disso é que este grupo não só tem aparente interesse pelas coisas de Deus, porém são avessos a Deus e sua palavra, como eles vivem também uma vida ímpia. Veja o verso 26, lê comigo, dá uma olhada aí, marque esse texto aí, está aí. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro,
Por isso mandava chamar com mais frequência e conversava com ele. Ei, entendeu que não era evangelismo, coisa nenhuma? Agora você imagina se isso aqui não é o retrato 3x4 de tudo que acontece até hoje. Alguém de alto escalão querendo arrancar dinheiro de um prisioneiro. Falsamente acusado, injustiçado, não devia estar preso, mas está ali tentando extorquir dinheiro. Está tentando. Sabe o que é isso? É o reflexo de uma vida ímpia. Por fim, gente, esse coração é revelado no verso 27. Olha só. Não só vivem uma vida ímpia, mas eles não querem agradar a Deus coisa nenhuma. Eles querem agradar aos homens. Verso 27. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festus. E querendo agradar os judeus, manteve Paulo na prisão. Querendo agradar quem, gente? Os judeus. Manteve Paulo na prisão. O que Paulo fez? Nada. Que acusação tinha contra Paulo? Que sustentasse? Nenhuma. Acusação tinha várias, mas que sustentassem juízo com provas não tinha nenhuma. Porque quem acusa precisa acarretar o ônus da prova. Eu acho que deve ser isso, até desde aquele tempo até hoje. Eles não tinham prova nenhuma. Mas veja, Félix fazendo um teatro, agradando Paulo aqui e ali, mas deixa Paulo preso por 2 anos. Por quê? Ele queria agradar os homens e não a Deus. Veja que tem 2 grupos aqui, tão perto do reino, mas sem salvação. O primeiro é um grupo de religiosos que conhecem o Antigo Testamento, que conhecem a história da redenção, que conhecem as entrelinhas das profecias e que sabem que se calculassem e tivessem um pouquinho de boa vontade, analisando profecia por profecia, eles poderiam atestar que Cristo sim era o Messias. Mas isso destruiria o império religioso deles. Isso os faria ter de descer os patamares sociais, religiosos. Tiraria deles privilégios. Assim como Paulo perdeu vários privilégios do farisaísmo, considerando esses privilégios como esterco. Você vê isso, exatamente esta palavra no texto de Paulo aos Filipenses. Então este grupo, ele é um grupo religioso, mas que não tem piedade nenhuma. São legalistas. Gostam das coisas aparentemente corretas, mas não gostam das coisas corretas de Deus. Então veja, esse primeiro grupo é um grupo que está dentro do ambiente da religião, dentro do ambiente da igreja. Temos entre nós alguém aqui nessa manhã? Espero que não. Espero que nenhum de nós esteja enganado, envolvido com as coisas de Deus, mas tão longe de Deus por não estar em Cristo e por apenas figurar em um hall de membros de uma igreja local. Que tragédia é ir para o inferno tendo no hall de membros o seu nome. Porque o ímpio só tem essa vida, não tem mais nada. Depois é só sofrimento. É por isso que os ímpios tentam encontrar nos prazeres tudo o que podem encontrar. Porque eles não terão nada depois da vida eterna. Eles terão sofrimento, choro, ranger de dentes, ausência de Deus. Por isso tentam se chafurdar o máximo nos prazeres deste mundo. E não se importam, por vezes, com as consequências. Mas a pior coisa, pior do que isso, é se privar até das coisas deste mundo. Parecer um religioso, sentar-se perto das coisas de Deus, mas viver uma vida ímpia e sem salvação. Uma tragédia ainda maior. Vocês estão compreendendo?
Nós temos que sondar o nosso coração para saber se nós não somos esses religiosos de camarote. Mas o segundo grupo aqui é aquele e aquela que você e eu conhecemos, das pessoas que parecem amar as coisas de Deus, que te respeita como crente. Tudo bem se você é crente, tudo bem se você me convidar para o culto, tudo bem se você tiver um estudo bíblico na sua casa, eu participo também, até porque eu vou na sua casa, mas vou também acender uma vela para o santo tal, eu vou também na mesa branca, eu também vou na macumba, eu também vou no espiritismo, eu também gosto de uns mantras, eu gosto de astrologia, ele gosta de tudo, por isso que gosto de você, só não ama a Deus. Portanto, não se engane. Não se engane com aqueles que estão indo para o inferno, aparentemente simpáticos com o Evangelho. Você precisa pregar de tal maneira que descortine a real intenção desse coração. Enquanto a ferida não sangrar, não pare de falar a verdade. Não permita que as pessoas estejam indo para o inferno, enganadas por se acharem simpáticas às coisas de Deus e às pessoas de Deus, mas não servem o Deus dessas pessoas. Vocês estão entendendo isso aqui? Não permita que pessoas apenas se simpatizem com o ambiente da pregação. Não. O velho homem não morre como a rã na chaleira. Não morre por tempo de exposição ao calor, não. O velho homem morre quando ele é crucificado com Cristo. Quando o pecador sabe que está indo para o inferno, mesmo que aparentemente goste das coisas de Deus, ele precisa amar a Deus profundamente. E enquanto isso não acontece, ele não chora por quem ele é. Essa é a razão pela qual a teologia da prosperidade é tão devastadora e tão podre, porque à luz da teologia da prosperidade, Félix seria um ótimo crente, porque o que ele quer é mais dinheiro, e a teologia da prosperidade ofereceria isso para ele. Diante disso, queridos, 3 aplicações finais, e eu espero que já tenha aplicado o suficiente, apenas para relembrar. Primeiro, avaliemos o nosso comportamento para saber se somos realmente piedosos. Realmente piedosos. E não ímpios, e não impiedosos como a carcaça religiosas. Mas se somos verdadeiramente crentes, Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Prova, ó Deus, o meu coração. Nessa história eu quero ser o Paulo, eu não quero ser o Tértulo, eu não quero ser o Ananias, eu não quero ser os religiosos que ali estão, eu quero ser o teu servo que prega. Segunda aplicação, preguemos o Evangelho sem alterá-lo, seja para quem for. Vou repetir, sem alterar, seja para quem for. Você olha a pessoa, essa pessoa é tão boa que não vou nem falar do quão perdida ela está. Por quê? Porque parece boa. Agora é só virar a chave. Não. O melhor homem e a melhor mulher sem Cristo está comendo lavagem no chiqueiro do mundo, de garfo e faca, e com um guardanapo lindo, mas ainda é lavagem no chiqueiro do inferno. É Satanás que está colocando a comida. Perceba, querido, querida, que nós não podemos alterar a pregação de acordo com quem ouve, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Vocês compreenderam isso hoje, mais uma vez, na lição. Terceiro lugar, busquemos discernimento sobre o estado da alma de quem nos ouve, finalmente. Buscar discernimento a Deus sobre a alma de quem nos ouve. Paulo foi pregando para Félix por quantos anos, gente? 2 anos. 2 anos. E Félix, no estudo bíblico, firme e forte, quadruzila, gente boa toda a vida.
E fico pensando na simpatia ali e tal. Até que Paulo começou a falar da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Basta. Chega. Não quero mais. Enquanto você não prega o evangelho verdadeiro, aquela alma não se mostra no seu verdadeiro estado. Essa é a razão pela qual a palavra de Deus, ela pode entrar dividindo entre juntas e medulas. É nessa palavra que temos o nosso retrato, não de 3x4, mas de corpo inteiro, de alma. Essa palavra é o espelho para a feiura humana. Portanto, se pregamos esta palavra com verdade, sem manipulá-la, cedo ou tarde, um coração será convertido ou um coração será afastado do evangelho. E o nosso papel não é convencer as pessoas. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. O nosso papel é pregar o evangelho. E deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Não seja um prosélito querendo gente para sua igreja. Seja um evangelista ou uma evangelista levando pessoas para Jesus. Esta foi a acusação de Jesus para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem a terra e o mar para fazerem o prosélito. E quando o fazem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vós. Portanto, pregue o evangelho para as pessoas se converterem a Cristo, não a você. Não ao seu sistema religioso. Porque elas precisam da conversão da alma. O porco não precisa de um banho. O porco precisa mudar a natureza para deixar de ser o que é. O velho homem não precisa de um banho nas águas batismais. Ele precisa ser encharcado da pessoa de Cristo, batizado no Espírito Santo, e o nome disso é conversão. Alguém convertido não volta mais para o chiqueiro do mundo, mas pregue a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Há um hino que nós vamos encerrar, que exatamente, nós vamos encerrar com ele, que exatamente tem este título, tão perto. E ele diz, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. Vamos cantar juntos e assim encerramos a celebração dessa manhã.
Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, uma vida que aplica essa palavra. Porque o Senhor diz nela mesma que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. A exemplo do apóstolo Paulo, ó Deus, dá-nos da Tua palavra. Dá-nos coragem, ousadia, fortalecimento. Dá-nos fé, ó Deus. Pedimos assim por Tua graça. Que sejamos uma igreja que fala sem negociar o Teu Evangelho. Que essa palavra traga impacto para o nosso coração, Senhor. E à noite, meu Deus, que o Senhor continue conosco. Fala poderosamente à Tua igreja. Ministra ao coração dos Teus servos e servas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo até a noite. Deus abençoe a todos.